Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pelas origens de duas das bebidas mais amadas do mundo: o café e o vinho. Aposto que você, assim como eu, adora começar o dia com aquele cheirinho de café fresco e talvez relaxar à noite com uma boa taça de vinho. Mas você já parou para pensar de onde vieram essas maravilhas? A história por trás delas é mais rica e cheia de reviravoltas do que você imagina. Então prepare sua xícara ou sua taça e vamos desvendar esses mistérios juntos. Vamos começar pelo café. Tudo começa na Etiópia, por volta do século IX, com uma lenda muito curiosa. Dizem que um pastor chamado Kaldi notou que suas cabras ficavam extremamente agitadas e cheias de energia depois de comerem os frutos vermelhos de um certo arbusto. Elas simplesmente não dormiam à noite. Curioso, Kaldi decidiu provar os frutos ele mesmo. O efeito foi imediato. Ele sentiu uma onda de vigor e clareza mental. Empolgado com sua descoberta, ele levou os frutos a um monge de um mosteiro próximo. Mas a reação do monge não foi a esperada. Ele desaprovou aqueles frutos mágicos, chamando-os de obra do diabo, e os atirou no fogo. E foi aí que a mágica realmente aconteceu. À medida que os grãos torravam nas chamas, um aroma delicioso e irresistível começou a se espalhar pelo ar. Os outros monges, atraídos pelo cheiro, correram para ver o que estava acontecendo. Eles resgataram os grãos torrados das brasas, moeram e os dissolveram em água quente, criando a primeira xícara de café do mundo. Eles descobriram que a bebida os ajudava a ficar acordados e alertas durante as longas horas de oração noturna. E assim, o segredo do café começou a se espalhar. Do chifre da África, o café viajou para a Península Arábica, especificamente para o Iêmen, através do porto de Moca. Foi lá que o cultivo e o comércio de café realmente decolaram. Os árabes foram muito espertos e protetores com sua nova descoberta. Eles proibiram a exportação de sementes férteis, permitindo apenas a saída de grãos já torrados ou fervidos, garantindo que ninguém mais pudesse cultivar a planta. As primeiras cafeterias do mundo, chamadas de Cave Kone, surgiram em cidades como Meca e Constantinopla. Elas rapidamente se tornaram centros sociais vibrantes, onde as pessoas se reuniam para conversar, jogar xadrez, ouvir música e, claro, beber café. Eram como as redes sociais da época, mas como o café saiu do controle árabe e conquistou o mundo. Agradeça a um peregrino indiano chamado Baba Budan, numa peregrinação a Meca. Por volta do ano 1600, ele conseguiu contrabandear 7 grãos de café férteis, escondendo-os amarrados em sua barriga. Ele os plantou nas colinas de Chikmagalur, na Índia, e a partir daí, o cultivo se espalhou. Pouco tempo depois, os holandeses, grandes comerciantes da época, conseguiram obter algumas mudas e começaram a cultivá-los em suas colônias, como Java e Sumatra. A partir daí, a disseminação foi global. O café chegou à Europa no século XVII e, assim como no Oriente Médio, causou um grande alvoroço. As cafeterias se multiplicaram em cidades como Veneza, Londres, Paris e Viena. Em Londres, as cafeterias ficaram conhecidas como Penny Universities, ou Universidades de 1 centavo, porque pelo preço de uma xícara de café, qualquer pessoa podia entrar e participar de conversas intelectuais com as mentes mais brilhantes da época. A famosa seguradora Lloyds of London
por exemplo, começou como uma cafeteria. Agora, vamos mudar de cenário e falar sobre o vinho. A história do vinho é ainda mais antiga, remontando a milhares de anos. As evidências arqueológicas mais antigas do cultivo de uvas para vinho foram encontradas na região que hoje corresponde à Geórgia, no Cáucaso, datando de cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Imagine isso! Nossos ancestrais descobriram que, se deixassem um cacho de uvas esmagadas num recipiente por algum tempo, o suco fermentava e se transformava em algo completamente novo e inebriante. Essa descoberta provavelmente aconteceu por acaso, mas mudou a história da humanidade. A partir do Cáucaso, a viticultura se espalhou pelo crescente fértil, chegando ao Egito e à Fenícia. Os egípcios eram apaixonados por vinho. Pinturas em túmulos de faraós mostram todo o processo de produção, desde a colheita até a prensagem das uvas, geralmente feita com os pés. O vinho era uma bebida da elite, usada em cerimônias religiosas e reservada para os ricos e poderosos. Mas foram os gregos, e posteriormente, os romanos que realmente popularizaram o vinho e o integraram à cultura ocidental. Para os gregos, o vinho era um presente dos deuses, personificado em Dionísio, o deus do vinho, da festa e do êxtase. Eles bebiam vinho em simpósios, que eram encontros onde homens discutiam filosofia, política e arte, mas eles raramente bebiam vinho puro. Era quase sempre misturado com água. Beber vinho sem diluir era considerado um ato de bárbaros. Os romanos herdaram o amor grego pelo vinho e o levaram a um novo patamar. Eles eram engenheiros incríveis e aperfeiçoaram as técnicas de cultivo e produção. O deus romano do vinho era Baco. À medida que o Império Romano se expandia, eles levavam as videiras consigo, plantando uvas em todas as novas províncias, da Gália, que hoje é a França, até a Britânia, que é a Inglaterra. Foi assim que regiões mundialmente famosas hoje, como Bordeaux e Borgonha, na França, ou a Toscana, na Itália, começaram suas tradições vinícolas. Os romanos também foram os primeiros a usar barris de madeira para armazenar e transportar o vinho. Uma inovação que descobriu-se, que também melhorava o sabor da bebida. Com a queda do Império Romano, a produção de vinho poderia ter desaparecido. No entanto, ela foi preservada e aprimorada pelos mosteiros cristãos durante a Idade Média. O vinho era essencial para a celebração da missa, simbolizando o sangue de Cristo. Os monges, especialmente os beneditinos e cistercienses, se tornaram os maiores especialistas em vinho da Europa. Eles estudaram meticulosamente os solos e os climas, identificando os melhores terroirs. Foram eles que, por exemplo, mapearam e cercaram os vinhedos da Borgonha, criando os famosos crus que existem até hoje. Uma curiosidade interessante é sobre o champanhe. Ao contrário do que muitos pensam, ele não foi inventado por Dom Pérignon. Na verdade, as bolhas eram consideradas um defeito no vinho. A região de Champagne é muito fria e a fermentação muitas vezes parava no inverno e recomeçava na primavera, dentro da garrafa, criando o gás carbônico. O que Dom Pérignon, um monge beneditino, fez foi aprimorar o processo. Ele desenvolveu técnicas para controlar essa segunda fermentação. Criou a mistura de diferentes uvas, o assembled, e foi um dos primeiros a usar rolhas de cortiça para vedar as garrafas,
que eram mais fortes para aguentar a pressão. Ele transformou um defeito na bebida mais celebrada do mundo. E assim, tanto o café quanto o vinho, partindo de origens humildes e descobertas acidentais, viajaram pelo mundo, moldaram culturas, impulsionaram economias e se tornaram parte indispensável do nosso dia a dia. Da cabra etíope dançante ao monge francês que domou as bolhas. Cada xícara e cada taça que bebemos hoje carrega séculos de história, inovação e paixão. É incrível pensar que esses pequenos prazeres diários nos conectam a uma herança tão rica e global. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo, tanto quanto eu. Conhecer a história por trás do que consumimos torna a experiência muito mais especial, não acha? Da próxima vez que você tomar seu café da manhã ou abrir uma garrafa de vinho, lembre-se de Caldi, de Baba Budan, dos monges e de todas as gerações que trabalharam para nos trazer essas bebidas maravilhosas. Se você curtiu este conteúdo e quer ver mais histórias fascinantes como essa, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like se aprendeu algo novo hoje e comente aí embaixo. Você é mais do time do café ou do time do vinho? Ou quem sabe dos dois? Adoraria saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até a próxima.